Olá, conselho do perito. Douglas, o perito do INSS pode ignorar os documentos que o paciente leva? É uma pergunta bem interessante. Pode. Por quê? Porque ele que decide, cara. No nível administrativo, que é um nível onde o INSS dita as regras, o perito do INSS ele vai levar em consideração diversos fatores para concluir sobre a incapacidade ou não daquela pessoa. Às vezes eu noto um movimento de indignação do fisioterapeuta dizendo: ah, mas o perito não aceitou o meu, entre aspas, laudo. Aí você, beleza, não aceitou, por que será, né? Aí você vai analisar o documento que a pessoa entregou, né? O laudo que o fisioterapeuta fez. Você pega aquele documento, é um receituário escrito assim: atesto para os devidos fins que o senhor João Maria realizou 10 sessões de fisioterapia. Solicito afastamento de suas atividades laborais por tempo indeterminado. Ou solicito aposentadoria por invalidez. Cara, desculpa, mas é que esse documento aí não tem autoridade nenhuma. Zero autoridade. Até porque um documento nesse formato, ele pode ser feito pela sua secretária. Não precisa ter nível superior para declarar alguma coisa ou dar um comprovante. Então, começa por aí. Quando você for entregar algo para o seu paciente, ele tem que ser o quê? Algo impossível, está escrito aqui, ó, impossível de ser ignorado. E para ser impossível de ser ignorado, tem que ser algo robusto. Então, o que eu ensino para os alunos? Né? Você tem que fazer um parecer físico-funcional de respeito. E o que vai nesse parecer físico-funcional? Ele tem que ter uma capa, dizendo de quem para quem. Ele tem que ter um objetivo. Por que ele está sendo feito? Com qual, ao final, né? A conclusão dele está baseada no quê, né? Porque ela tem um objetivo. Depois desse parecer, ele tem que ter uma lista, ou pelo menos um número razoável de documentos forenses, né? Ou melhor dizendo, documentos sanitários, nosológicos e de saúde que demonstram as deficiências daquele paciente, ou as doenças que ele tem, ou a deficiência estrutural que ele tenha. Isso tem que estar dentro do seu documento. Olha, para fazer esse parecer físico-funcional, eu levei em consideração esse atestado, eu levei em consideração esse exame de imagem. Tem que ter, senão fica uma coisa solta. Aí depois tem que vir um exame físico, e um exame físico detalhado, uma anamnese caprichada, a avaliação de, no mínimo, 3 funções relacionadas ao movimento: função mobilidade articular ativa, função força, função dor, e outras funções relevantes para o caso que você está analisando. Às vezes avaliar a marcha é relevante, às vezes avaliar o equilíbrio é relevante, avaliar algumas posturas estáticas é relevante. Se for uma avaliação cardiorrespiratória, tem que ter testes funcionais relevantes. Se for uma avaliação neurofuncional, existem escalas relevantes para essa avaliação. Isso tem que estar no seu documento. Depois que você fez essa boa avaliação, você tem que ajudar o leitor e mostrar que você estudou aquela matéria e ter um aporte teórico no seu documento. O que é um aporte teórico? É trazer a bibliografia específica daquela doença, daquele problema que o paciente tem para dentro do documento. Olha, além de mim, que estou vendo que esse paciente tem deficiências, esse autor com esse artigo também viu. Então você fundamenta o seu documento com um aporte teórico. Na sequência, e não menos importante, o seu documento tem que ter uma conclusão. E essa conclusão, assim como a avaliação físico-funcional, ela tem que estar pautada na CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Além disso, você deve usar a CBDF, Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos. E na sua conclusão deve ter lá
a deficiência estrutural, a deficiência funcional, a limitação de capacidade e a restrição de desempenho. E mais a CBDF. Ao final, o seu documento deve ter as referências bibliográficas que você utilizou para construí-lo e você deve assinar isso, né? Assinar com uma certa robustez. Então, assim, é de se entender porque que muitas vezes é ignorado os documentos que o fisioterapeuta entrega. Se eu falei para você grego aqui, né? Olha, eu não entendi nada que você falou aí de como fazer esse documento, é porque está faltando a base para você. E não é culpa sua não, tá? É porque a faculdade não deu mesmo. Fisioterapia forense não é ensinado na faculdade. E você deve buscar mais. Talvez você tenha dado o seu melhor no atestado do seu paciente e não tenha tido resultado. Por quê? Porque a faculdade não deu a base para você. Então, o fato de você não de você ter o seu documento não aceito é muito comum. Você também não aceitaria se o documento fosse simplório. É algo complexo, é um papo complexo, como é que vai aceitar de qualquer jeito, né? Então, é importante que você faça um documento impossível de ser ignorado. E para ele ser desta forma, você tem que seguir esses passos que eu falei aqui no vídeo. E se você deseja, então, se transformar em fisioterapeuta forense e saber fazer esse tipo de documento, você tem que vir pro lado de cá. Eu posso te ajudar. Eu posso te ensinar a fazer esses documentos e que, inclusive, são documentos que valem mais de R$1.000. Eles valem mais de R$1.000, porque é um documento que o paciente vai usar para fazer diversas, digamos assim, ele vai buscar diversos direitos, até, inclusive, às vezes o paciente usa o documento previdenciário na área trabalhista, por exemplo. Então, eu posso te ajudar, te transformar em fisioterapeuta forense. Beleza? Tá no YouTube? Me dá um joinha. Tá no Instagram? Me dá um coraçãozinho. Compartilha, comenta. Comenta aqui a tua experiência com essas questões aí. E pode ter certeza que se você não teve o seu documento aceito, provavelmente ele tinha algumas falhas metodológicas e também falhas de referências, né? Beleza? Conta comigo aí para se transformar. Valeu? Fui!